Amém, glória a Deus. Eu creio que você está feliz no Senhor Jesus, porque você veio nessa noite ao lugar certo, à presença de Deus. Amados, eu queria refletir com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração, a respeito de duas passagens que talvez, no início, quando nós a lemos, elas podem parecer passagens que não se completam, mas elas têm um assunto que é muito importante. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, num texto que é muito difícil de encontrar, lá em Gênesis, capítulo 3... Se tiver difícil demais, irmãos, vai ter uma colinha para você aqui, tá? Gênesis capítulo 3, deixa a tua Bíblia aberta aí, e nós já vamos chegar nessa passagem. Enquanto eu estava refletindo sobre essas passagens, Deus ele colocou no meu coração pensar um pouco a respeito de coisas que às vezes nós desejamos muito conquistar, nós queremos, nós nos planejamos, nós reservamos tempo, reservamos dinheiro, reservamos expectativas para conquistar algumas coisas. E quando a gente conquista, o tempo vem, o tempo passa, e aquelas coisas que antes eram tão desejadas para nós, parece que elas perdem a alegria, elas perdem o encanto, elas perdem a graça, e elas acabam ficando de lado. Você quer ver uma coisa bem simples? Talvez um jogo de tapoé, não, brincadeira, as mulheres nem tem mais esse negócio, né? Mas imagina coisas que você almeja, ainda tem umas tapoé da vida? Oh, meu Deus do céu. Imagina coisas que você almeja, talvez seja alguma conquista de uma casa, talvez seja a conquista de um carro, talvez você está almejando aí aquele celular top das galáxias do ano de 2035, e você se programa, você faz um consórcio, você junta dinheiro, você arruma 5, 6, 7 cofrinhos, e quando você conquista aquilo, o tempo começa a passar, e você começa a olhar para aquilo e parece que já não é tão bom, parece que já não é tão moderno, parece que já não é tão atual, parece que já não tem tanto significado assim, parece que aquilo que você se dedicou tanto para conquistar já é insuficiente. Já passou por essa situação? De conquistar alguma coisa e ter a impressão de que era a melhor coisa que você poderia conquistar, mas depois que você conquistou, parece que perdeu o significado? Sabe, quando nós pensamos isso em relação a relacionamentos, o negócio aí fica um pouquinho mais complicado. Porque existem pessoas que às vezes se entregam de uma forma muito precipitada, por exemplo, a um namoro, e iniciam um namoro, e daqui a pouco correm para um casamento, sem antes analisar devidamente se há um verdadeiro amor naquele relacionamento, e aí acaba que depois que casam, o tempo começa a passar, e aí aquele encanto da paixão, aquele encanto do amor, aquele encanto, aquele vislumbre, né, ali que havia antes de assumir um verdadeiro compromisso, parece que ele vai passando. E esse relacionamento ele começa a ficar desestabilizado, e sabemos que normalmente a tendência desse relacionamento é que se não há um amor de verdade, a paixão ela se esfria e esse relacionamento ele tende a finalizar. É um relacionamento que às vezes acaba caminhando para o fracasso, porque essas pessoas que entraram de uma forma muito precipitada nesse relacionamento, elas vão querer algo novo, vão querer algo melhor, vão pensar que talvez serão felizes com uma outra pessoa, mais do que estão hoje, e assim isso acaba. Um relacionamento que deixou de ser suficiente. Você deve conhecer uma passagem em Salmo 23, versículo 1, que eu acho que todos nós sabemos esse versículo, né? A palavra de Deus em Salmo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amados, esse versículo é um versículo maravilhoso, porque ele expressa um pouco do que Davi, ele enxergava de quem Jesus era, ou melhor, de quem Deus era. O quanto Deus, ele era o seu sustentador, o quanto Deus ele era o seu provedor, o quanto Deus ele era tudo aquilo que ele precisava na sua vida. Davi era alguém que estava constantemente na casa do Senhor, e ele declara exatamente isso quando ele fala: um dia na casa do Senhor para mim é como 1000 anos. Davi está relatando o quanto ele ama a presença do Senhor, e nada mais pode superar o amor que ele tem por Deus. Mas sabe qual que é o grande problema, irmãos? O problema é quando nós nos acostumamos com a casa do Senhor. O problema é quando vir à igreja cai na rotina.
O problema é quando nós estamos aqui, se torna apenas mais uma programação ao longo da nossa semana. Os cultos começam a ser apenas mais um evento. Os cultos começam a ser apenas mais uma programação ao longo do seu mês. E o que acontece, irmãos? Nós nos acostumamos. E quando nos acostumamos, a tendência é que perca a graça. E se perde a graça, a gente acaba se acostumando com o sagrado. E sabe o que acontece quando a gente se acostuma com o sagrado? Deus, ele se torna insuficiente para nós. Você abriu a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, eu quero ler com você alguns versículos. Minha versão é NVT, se você puder, acompanhe na sua. A minha diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só o fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore ela era linda, e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estás andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi o fruto. Até aqui. Amados, eu quero que vocês reparem no texto do qual nós lemos, o quanto Deus ele fazia questão de estar com Adão e Eva todos os dias na viração do dia. Já era comum, já era um costume que Adão e Eva iriam se encontrar com Deus todos os dias ao entardecer, na viração do dia. E aí que está o problema, irmãos. O problema não era o encontro que eles tinham com Deus. O problema é que o encontro com Deus passou a se tornar uma rotina. O encontro com Deus passou a se tornar algo normal, natural. O encontro diante da presença do Deus Criador perdeu o seu sentido. E quando perdeu o seu sentido, Eva achou que precisava de algo a mais, porque Deus já não era o suficiente. E o que acontece, irmãos, quando Deus não é mais o suficiente para nós? Sabe, quando nós olhamos para esse texto de Gênesis, a primeira coisa que a gente pode entender é que quando o sagrado, ou quando nós nos acostumamos com o que é sagrado, Deus se torna insuficiente. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Nós acabamos de ler onde diz que a mulher viu a árvore, viu que a árvore era linda, que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Olha, a mulher tinha todos os dias a presença de Deus diante dela. Adão e Eva estavam todos os dias com Deus diante dele. Será que poderia haver algo que era mais lindo, era mais prazeroso, era mais extraordinário do que a presença de Deus diante dele todos os dias? Só que quando eles se acostumaram em se encontrar com Deus todos os dias, o sagrado se tornou normal, irmãos.
E quando o sagrado se torna normal, quando nós perdemos o nosso respeito, a nossa reverência, e quando nós nos acostumamos com o que é o sagrado, parece que ele se torna insuficiente. E Eva consegue olhar para o fruto de uma árvore e achar que o fruto de uma árvore era mais lindo, era mais desejável e seria melhor do que estar na presença de Deus. Porque comer daquele fruto seria desobedecer ao Senhor, e ela sabia disso. Não se enganem, não era erro, ou melhor, não era algo que eles não entendiam. A gente poderia dizer que talvez no Jardim do Éden só existia uma lei, e a lei era: não coma do fruto, e apenas essa única lei é o que separaria o homem e a mulher do relacionamento com Deus. Eles olham para o fruto e eles desejam ter o que o fruto oferecia, pelo menos o que a serpente disse que o fruto oferecia. E o que era? Era ser como Deus. Irmãos, eles tinham tantas formas de se parecerem com Deus. Além de ter sido criado à imagem e semelhança do Senhor, eles estavam todos os dias com Deus, eles poderiam aprender com o exemplo de Deus. Eles poderiam imitar a Deus. Eles poderiam aprender com as atitudes diretamente de Deus, porque Ele estava diante deles. Mas eles preferiram se parecer com Deus, desobedecendo a Deus. Que caminho inverso é esse? Mas é porque eles se acostumaram com o sagrado, e quando se acostumaram com o sagrado, Deus se tornou insuficiente. A grande verdade é, irmãos, quantos de nós não caímos no mesmo erro? Quantos de nós não nos acostumamos com o sagrado? O culto perde o seu sentido. O culto é só mais uma programação. O culto é só mais um dia que nós vamos à igreja, nós estamos dentro da igreja, ouvimos algo, cantamos louvores, retornamos para casa e o estar aqui perdeu o sentido. Mas por que perde o sentido? Por que há um desânimo? Por que às vezes o nosso coração não queima? Por que às vezes nós não somos igual o salmista quando diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Por quê, irmãos? Porque nos acostumamos com o sagrado. E quando nos acostumamos com o sagrado, Deus se torna insuficiente. O culto, irmãos, não é para ser uma programação da nossa semana. O culto é para ser um encontro que Deus marcou conosco. Sabe o que o culto precisaria ser para nós? O culto precisaria ser para nós a nossa viração do dia. É um momento onde Deus, Ele virá encontrar conosco. A presença de Deus era tão real no jardim, que Adão e Eva ouviam Deus se aproximando de longe. Mesmo ainda não o vendo, eles o ouviam chegando. Porque a presença de Deus estava manifestada naquele lugar, assim como a presença de Deus se manifesta no culto, irmãos. Mas quando nos acostumamos com o culto deixa de ser a viração do dia, deixa de ser o nosso encontro com Deus, deixa de ser o momento que nós reservamos para estar com Deus, e se torna qualquer outra coisa, menos aquilo que nós mais sentimos alegria e prazer, porque nos acostumamos com o que era sagrado. E quando a presença de Deus ela se torna insuficiente, irmãos, nós começamos a buscar satisfação em várias outras coisas. Nós buscamos satisfação no trabalho, nós buscamos satisfação nos prazeres da carne, nós buscamos satisfação nos bens materiais. E o problema é que todas essas coisas, irmãos, são insuficientes para preencher o vazio que foi deixado pela falta da presença de Deus. Você nunca estará satisfeito com o seu trabalho quando há um vazio de Deus, porque você sempre irá querer trabalhar mais. Você nunca estará satisfeito com o seu dinheiro, sempre irá querer ganhar mais dinheiro,
Você nunca estará satisfeito com o seu casamento, sempre achará que com outra pessoa poderia ser melhor. Você nunca estará satisfeito com o que tem, sempre irá querer ter mais, comprar mais, conseguir mais. E a grande verdade, irmãos, é que o problema não é que o seu trabalho é ruim, que o seu casamento é ruim. O problema não é que nós temos pouco dinheiro, o problema é que nós estamos tendo pouco de Deus. E se temos pouco de Deus, nada pode preencher esse vazio. Um outro sinal que nós encontramos nessa passagem de Gênesis capítulo 3, de que às vezes nós nos acostumamos com o sagrado, é que nós nos afastamos de Deus. No versículo 8 diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Este é aquele momento que nós começamos a perder a vontade de ir para os cultos. Este é aquele momento que nós começamos a perder a vontade de ler a Bíblia. Este é aquele momento que nós começamos a perder o prazer da oração. Este é aquele momento que a gente não sente mais alegria em estar reunidos com os irmãos. Sabe por quê? Porque o sagrado, ele perdeu o sentido. É porque nós nos acostumamos com o sagrado. E nós não estamos entendendo o que significa estar nesse lugar. Sabe, um outro sinal de que nós nos acostumamos com o que é sagrado é o medo da exposição. No Gênesis capítulo 3, versículo 9 em diante, diz assim: o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi, eu tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus: você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Porque quando nós nos acostumamos com o sagrado, irmãos, nós temos medo que os nossos pecados eles sejam expostos. E aí a gente não quer mais estar na igreja, a gente não quer mais estar perto dos irmãos, a gente não quer mais estar perto de qualquer outra coisa que nos lembre do pecado que nós estamos cometendo, porque nos acostumamos com o que era sagrado, porque sabemos que estamos no erro, porque sabemos que estamos nos distanciando da presença de Deus, mas não queremos ser lembrados disso, e por isso nós nos escondemos, nós fugimos da presença. Nós negamos ler a Bíblia, nós tapamos os nossos ouvidos, porque não queremos ser lembrados de que nos acostumamos com o sagrado e de que estamos distantes da presença de Deus. E por último, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, quando nós nos acostumamos com o que é sagrado, nós perdemos o temor a Deus. Versículo 12 em diante diz assim: o homem respondeu: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto que eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez? E a serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Não sei se vocês conseguem reparar, mas em momento algum Adão e nem mesmo Eva, eles admitem que cometeram um erro. Quando Adão é questionado: o que você fez? Você comeu do fruto? Adão diz: foi você que me fez chegar a esse pecado. Foi você que me deu essa mulher. Se eu não tivesse essa mulher comigo no jardim, eu não teria caído nesse pecado. E quando Deus questiona a Eva, ele diz: Eva, o que foi que você fez? E Eva diz: foi por causa da serpente. Como se talvez ela estivesse completando a fala de Adão e dizendo assim: se o Senhor não tivesse criado essa serpente, eu não teria cometido esse pecado. Irmãos, quando nós nos acostumamos com o sagrado e Deus perde o seu sentido para nós, nós perdemos o temor, a reverência, o amor a Deus e até mesmo o momento do qual poderíamos nos reconciliar com o Senhor, é o momento do qual nós acusamos a Ele.
Quantas pessoas estão distantes hoje da presença de Deus? Quantas pessoas abandonaram hoje a fé, ou abandonaram ao longo das suas vidas a fé, porque Deus não fez o que eles queriam? E porque um ente querido morreu, porque um parente morreu, porque um amigo morreu, porque não conquistaram aquilo que queriam, Deus é o culpado. Deus é quem me fez. Deus é quem me causou essa dor. Deus é a razão das minhas tristezas e mazelas. Foi a mulher que tu me deste. E Deus se torna o culpado e perdemos o temor ao Senhor, irmãos. E sabemos que quando perdemos o temor ao Senhor, nós caminhamos para um destino que é de cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o sagrado, ele se tornou algo qualquer nas nossas vidas. E talvez você pergunte, pastor, eu acho que alguns desses sinais, eles já se apresentaram na minha vida. Talvez o questionamento que esteja no nosso coração hoje é o que eu faço, se esses sinais eles se apresentam, se não há alegria no meu coração em vir à casa do Senhor, se não há regozijo no meu coração em desfrutar de um culto, se não há prazer no meu coração em estar reunido com os meus irmãos, se não há a estima no meu coração do que significa estar no culto, do que significa cultuar a Deus, o que eu faço, pastor? E eu posso te dizer uma coisa: se ainda há esse temor no seu coração, significa que você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo, porque aquele que o faz, ele não teme mais. E se você ainda não o cometeu, eu tenho uma boa notícia para você: há esperança para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos. Sabe por que nós podemos ter esperança, irmãos? Podemos ter esperança porque Jesus, Ele é o nosso bom pastor. A palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Amados, é isso que significa o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso significa que se precisamos de salvação, Deus, Ele é o nosso Salvador. Se precisamos de sustento, Ele é o nosso provedor. Se precisamos de cura, Ele é quem restaura a nossa saúde. Se precisamos de força, Ele é o nosso renovo. Se precisamos de orientação, Ele é quem nos guia. Se precisamos de ajuda, Ele é o nosso socorro, irmãos. Se precisamos de proteção, Ele nos guarda, porque tudo quanto nós precisamos, em Deus nós temos, e Deus conosco nunca faltará. É isso que o Salmo 23, ele nos diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós andávamos ainda perdidos, Cristo, Ele foi o nosso bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor é aquele que vai atrás das suas ovelhas. O bom pastor é aquele que resgata a ovelha perdida. E se você e eu nessa noite formos essa ovelha perdida, o bom pastor, Ele veio nos buscar. Ele está aqui conosco, irmãos.
Ele precisa ser o suficiente, irmãos. Porque quem tem Deus precisa ter tudo. Quem tem Deus precisa entender que as coisas dessa vida, elas não podem sobressair ao valor do que Deus é para nós. Nada, irmãos. Nada pode ser mais significativo, mais importante para as nossas vidas do que a presença de Deus. É isso que Davi quer dizer. O Senhor, Ele é o meu pastor. E de nada eu tenho falta. Eu não tenho falta de buscar as coisas dessa vida e deste mundo, porque eu tenho Deus e Ele é muito melhor do que isso. Eu não tenho falta de cair nos pecados e prazeres dessa vida. Por quê? Porque a presença do Senhor é muito mais prazerosa do que tudo isso. Eu não tenho falta de gastar os meus dias querendo um emprego melhor, querendo uma promoção, querendo uma casa melhor, querendo um carro melhor, se isso de alguma forma for me afastar da presença de Deus. Porque nenhuma dessas coisas se compara ao que Deus é, porque Ele é o meu pastor e com Ele de nada eu tenho falta. É isso que Davi ele quer nos dizer. O nosso bom pastor, ele já resolveu o problema do pecado. Se talvez você e eu estávamos como Adão e Eva, perdidos, correndo, se escondendo no jardim, por causa da vergonha das nossas iniquidades, o bom pastor, ele não nos julgou. O bom pastor, ele nos acolheu. O bom pastor, ele nos abraçou. E antes mesmo que nos lembrássemos dos pecados que precisaríamos pagar, Ele já havia morrido e pagado por cada um deles. Esse bom pastor, Ele nos aguarda, irmãos. Ele nos aguarda para que o culto não seja mais uma programação rotineira, mas para que o culto, ele volte a ser para nós a nossa viração do dia. Nessa noite Deus declara, como Ele falou para Adão e Eva: aonde você está? Onde nós estamos, irmãos? Eu estou na rua Emília Trindade da Silva, número 391, sentado no 3º, 4º, 5º, 6º, 10º banco de uma igreja, de um prédio, ou eu estou diante da presença do Deus Criador de todas as coisas. O que Deus está dizendo é onde você está. E Ele não quer a sua localização no Google Maps, mas Ele quer saber se o seu coração, se o meu coração entende que nós estamos diante da presença do Deus Criador. E se entendemos isso, irmãos, entendemos que Deus deve ser o suficiente para nós. Deus é tudo que nós precisamos e Ele espera que vivamos dessa forma. Nós podemos, irmãos, almejar conquistas terrenas, mas elas devem ser apenas consequências da provisão de Deus sobre a nossa vida. Primeiro nós buscamos a Deus. Primeiro nós buscamos a sua justiça. E então depois as demais coisas nos são acrescentadas. Primeiro nós amamos a Deus. Amamos a sua presença, como se nada mais importasse. Como Davi declarou: um dia, em tua casa vale mais do que 1000. Você estaria disposto nessa noite a abrir mão do seu amanhã para que o seu hoje seja com Deus?
Um teólogo uma vez disse: eu prefiro o inferno com Cristo do que o céu sem Ele. Porque o maior anseio do nosso coração precisa ser estar com o nosso Senhor. Ainda que as circunstâncias estejam difíceis, o nosso anseio precisa ser: eu estou com o meu Deus e Ele está comigo. Primeiro, nós amamos a sua presença como se nada mais importasse. Depois, vivemos com dedicação a nossa família, a nossa igreja, ao nosso trabalho, a nossa escola, dando o nosso melhor e colhendo o fruto do nosso esforço. Mas primeiro, o sagrado continua sendo sagrado. Primeiro, acima de tudo, a presença de Deus continua sendo a primazia. Primeiro, estar com Deus continua sendo o mais importante para nós. Se Deus é o nosso pastor, irmãos, e nada nos falta do que nós precisamos nos lembrar que Ele é suficiente. Que neste fim de ano, o momento do qual nós sempre reservamos para analisar a nossa vida, pensar as nossas atitudes, planejar um novo ano, também seja um tempo de refletirmos. Refletirmos o que, pastor? Refletirmos o lugar aonde o sagrado está em nossas vidas. Eu me acostumei com o sagrado, ou eu continuo entendendo que não há nada mais importante para mim do que a presença do Senhor? Eu quero orar com você, irmão. Se você puder, fique sobre os teus pés. Deus é tudo para nós, irmãos. Ele é suficiente. E que cada momento que nós tivermos em sua presença não seja apenas mais um momento, mas seja um encontro especial que nós teremos com o nosso tudo. Nós teremos com o nosso Deus. Nós teremos com o nosso Pai, o nosso Senhor. Por isso eu queria que você fechasse os teus olhos nessa noite. Nós iremos entoar um louvor. Eu gostaria que você refletisse na letra dessa canção. Se você não a conhecer, não tem problema. Comece a orar. Obrigado. Comece a falar com Deus. Comece a declarar ao Senhor. Talvez nessa noite um pedido de perdão por ter se acostumado com o sagrado. Ou talvez palavras de adoração, palavras de exaltação, porque entendemos, irmãos, que nós estamos diante da presença do Deus Criador. Não é um prédio, não é uma igreja, não é um ajuntamento de pessoas, mas é uma reunião dos santos diante da presença gloriosa do nosso Salvador e do nosso Redentor. Aleluia. Glória a Deus.